Ora, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à Brutéria. Normalmente apresenta-se o convidado, tendo em conta que toda a gente conhece o convidado, se calhar deviam-me apresentar a mim. Temos aqui mais uma destas conferências Eutopos. Eutopos é esta palavra esquisita, este neologismo grego que significa bons lugares. Acho que andamos todos, muitas vezes, convencidos, e se calhar não sem algum mérito, de que a vida está complicada, o mundo parece que vai para sítios estranhos, há imensos desafios à nossa volta e, portanto, a gente conhece não lugares, utopias, distopias, ou seja, maus lugares, e a Brutéria tem estado nos últimos 2 anos e meio também um bocadinho à procura de bons lugares, ou seja, lugares, ideias, pessoas que de alguma forma nos ajudem a ver a totalidade do mundo tal qual ele é, portanto, sem fugir aos desafios reais, mas ao mesmo tempo com esta consciência muito aguda de que não podemos só ficar à volta dos sustos que nos querem pregar, de discursos populistas que não olham para a realidade na sua completude. E estas conversas Eutopos, desta vez tivemos aqui a alegria do nosso querido amigo Paulo Portas ter aceito a conversa. Desta vez resolvemos olhar para a democracia e se calhar vou chocar as pessoas, mas eu gostava de dizer, não só eu sou democrata como a Brutéria é democrata. Acreditamos verdadeiramente na democracia e achamos que é mesmo importante voltarmos a ter e olhar para a democracia como um bom lugar. Hoje em dia há imensos ataques à democracia iliberal, democracias musculadas, homens fortes, missionários, santos que nos vão salvar, e nós continuamos a acreditar na democracia representativa, ou seja, continuamos a acreditar na igualdade dos cidadãos e nas possibilidades de que todos juntos, como comunidade política, possamos traçar um certo caminho. E, no entanto, parece-nos que no mundo tentado por tantos discursos autoritários ou iliberais, como agora está na moda dizer, para não dizer a verdade, faltam razões para podermos ser democratas, ou seja, sabemos quem está contra a democracia tem ótimos raciocínios e argumentos populistas, falaciosos, mas ótimos para nos atirar à cara, e acho que nos falta razões, falta-nos fazer uma espécie de trabalho de casa a todos nós democratas para que, de alguma forma, estando um bocadinho mais conscientes de porque é que somos democratas, podemos arriscar dar a vida. Porquê é que alguém se há de chatear com uma pessoa que tem um discurso autoritário? Porquê é que eu hei de dizer não? Porquê é que eu hei de me confrontar? Porquê é que eu hei de me chatear? Desculpem a expressão, mas tantas vezes é isso. E, no fundo, esta vontade de revisitar aquilo que é uma fundamentação inteligente, séria, consistente de o porquê da nossa democracia, motivou-nos a convidar este senhor que está à minha direita, que não só em termos da sua carreira profissional e do seu investimento no mundo da política no sentido mais estrito, partidário, também no governo, mas também na sua vida académica e de reflexão enquanto cidadão, que nos tem alimentado de forma bastante significativa nesta nossa procura e nesta nossa descoberta da democracia. Recebi alguns e-mails e algumas bocas. Vais convidar o Paulo Portas, mas ele é demasiado à direita para a Brutéria, disseram. Também já recebi muitas bocas quando nós... Então a Brutéria é muito à esquerda. É muito à esquerda, exatamente. Não, mas tem graça. Mas este número da revista de outubro deste mês, portanto, da revista Brutéria, também recebi e-mails a dizer que a revista era um bocado demasiado à esquerda. Portanto, olhem, entre Paulo Portas e a revista, entre a conferência e a revista, continuamos aqui à procura. Continuamos, sobretudo, à procura, mais do que de estar à esquerda ou à direita, de estar à procura daquilo que é verdadeiramente o bem comum. Há 15 dias, 3 semanas, recebemos cá em casa os candidatos à Junta da Freguesia da Misericórdia, que é a Junta de Freguesia em que nós estamos implantados, e organizamos cá um debate, e para nós é importante toda esta dimensão de participar ativamente, nem que seja abrindo a casa para que a democracia ao nível local possa acontecer, mas como casa de cultura, casa de livros, casa de pensamento, não podemos deixar de nos perguntar, de forma também um bocadinho mais conceptual, o que é que, em termos do nosso raciocínio e da nossa integridade enquanto cidadãos, continua a merecer, da parte da democracia, o elogio, para que isso possa também, de alguma forma, trazer-nos uma posição de cidadania que nos parece muito rica. Foi um bocadinho este o desafio que lançámos ao Paulo, que teve a ingenuidade de aceitar e que nós muito agradecemos, e por isso tenho que dizer uma coisa, que é tenho que agradecer à Fundação Santander, que apoia estas conferências, que é mesmo importante ter a confiança destes parceiros tão bons, mas passo de seguida já a palavra ao nosso querido convidado, porque sei que não me vieram ouvir a mim, mas assim. Bem, muito boa tarde a todos, Sr. Padre Manuel, Sr. Padre Frazão.
Na verdade, sou democrata e cristão, coisa que não equivale a ser democrata cristão. E é um ato de humildade e não julgador. Mas queria dizer uma coisa sobre as considerações sobre a Brutéria. Na minha família, que é bastante plural, como alguns podem perceber, nós dizíamos sempre que éramos filhos de pai, mãe e jesuítas. E a nossa educação, de todos, foi sempre nos jesuítas. E portanto, eu tenho uma dívida de gratidão aos jesuítas que é incomensurável. E que ainda não terminou. Nós continuamos a cobrar. Certo. Mas eu ainda não terminou. E, portanto, é com imenso gosto que eu estou aqui na Brutéria. Devo ter feito alguma coisa pelo meu caminho, porque eu hoje fiz uma conferência na AIESE de manhã e agora ao fim da tarde na Brutéria, de maneira que sinto-me bastante acompanhado, digamos assim. Bom, mas quando o Padre Manuel me convidou, o Padre Manuel tem uma dose de alegria e otimismo, são duas coisas diferentes, mas tem uma dose de alegria absolutamente excepcional, mesmo quando fala sobre a democracia. Bom, e nós fomos tomar um café ali no Príncipe Real, não acertávamos com o quiosque, mas fomos tomar um café e ele explicou-me o que é que queria, e eu percebi, aderi, e depois disse-lhe: Padre Manuel, mas há uma coisa que eu lhe quero dizer. Eu não estou muito otimista sobre o destino das democracias. Está consciente disso? Ou seja, eu acho que há um risco específico sobre as democracias que eu não sei como é que se contraria ou sequer vence. Isso não modificou os pensamentos essenciais do Padre Manuel e combinámos, eu só quero fazer esta declaração. Vão perceber que o início do que eu tenho para partilhar é suave e ameno, a segunda parte talvez seja um pedacinho mais difícil. Primeiro ponto que eu gostava de... É uma questão prévia, mas só para situar o contexto. Há muitos institutos que fazem esses rankings, eu vou servir-me apenas um que faz o ranking dos rankings, só para dar um contexto quantitativo. O que me interessa que só houvesse uma democracia no mundo, se eu achasse, como acho, que era o melhor dos regimes, era lá que eu queria viver, não queria viver em nenhum outro lado. Mas, só para terem uma noção, sobretudo num continente que é etnocêntrico, que é a Europa, infelizmente transformou-se em continente etnocêntrico, sem se dar conta que debaixo do chão o mundo tinha migrado para longe da Europa. As chamadas democracias plenas existem em 25 países. Democracias imperfeitas, que é uma expressão generosa, existem em 46. Regimes híbridos existem em 36 e regimes autoritários existem em 60. Se contarem pela população, 45% da população vive em regimes democráticos. Eu acho um bocadinho tonta a distinção do perfeito e do imperfeito, porque não conheço democracias perfeitas, portanto e acho mesmo uma contradição em termos. As democracias baseiam-se na soberania popular, a soberania popular baseia-se na igualdade dos seres humanos e não há seres humanos perfeitos, nem Deus os quis assim. Pronto, deu-lhes, aliás, o livre-arbítrio. Mas democracias perfeitas ou imperfeitas, 45% da população, regimes híbridos ou autoritários, 55%. A segunda parcela é crescente e a primeira vai minguando progressivamente. A outra coisa que a gente tem que ter a noção, isto baseia-se em 60 critérios e são sempre avaliações aleatórias, este é do Economist, é que basicamente a democracia é um regime daquelas regiões que são, à exceção de Jerusalém, naturalmente, do princípio,
que são filhas da chamada cultura ocidental, ou seja, América do Norte, mais tarde, Europa, mais cedo. E com uma expressão razoavelmente significativa na América do Sul e na Oceania. Uma parte significativa da África e uma parte significativa da Ásia não são democráticos. E eu tenho, desde que dei aulas em Xangai, fiquei com uma dúvida que preferia não ter. Fiquei com a dúvida sobre se aqueles e aquelas estudantes de mestrado de 21, 22, 23 anos teriam como primeira aspiração a liberdade política. Fiquei com algumas dúvidas sobre isso. Ainda são muito tributários de avós que não tinham sequer rendimento para ter 2 malgas de arroz por dia, que era o que era a China há 50 anos. Hoje em dia é o país que é o maior país emissor do mundo de turistas. Emite 170 milhões de turistas. É certo que 30 milhões são para Macau e para o jogo. Eu sempre dizia ao meu irmão Miguel, Miguel, a mim não me parece nada que quem tem como hobby favorito o gambling seja marxista-leninista, mas tu dirás o que achas sobre isso. Mas, eu parto daqui para uma pequenina cisão conceptual que não está na moda de todo e que eu acho que é uma distração, com toda a franqueza. Democracia e liberdade são 2 coisas parecidas, mas não iguais. O que é que eu quero dizer com isto? O que é um valor, o que é filosoficamente valorativo, é a liberdade ou as liberdades. A democracia é um sistema. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é um valor que eu acho que é insigne na natureza humana e na dignidade humana. São a liberdade ou as liberdades. Há muitas. Depois podemos entender-nos ou entendermos sobre quais são. A democracia é um sistema, é uma mecânica que, pronto, feita esta distinção conceptual, não é, o que é que isto significa? Que não é obrigatório que o perímetro das liberdades seja igual ao perímetro das democracias. Pode haver diferenças. Em todo caso, eu não conheço nenhum regime autoritário, muito menos totalitário, não conheço nenhum regime autoritário que garanta as principais liberdades ao mesmo tempo. Nenhum. Mesmo os regimes autoritários que garantem, por exemplo, liberdade económica. Mas não garantem liberdade política, certamente. Ou não garantem liberdade religiosa, por outro lado. Sabem que eu vou fazer aqui só um parênteses. Eu, quando ouço muitas discussões, agora muito em voga, em certos meios em Portugal, temos que proibir uma nova mesquita. Eu conheço muito bem os países árabes, onde profissionalmente trabalho, ou trabalhei, ou ensinei, por exemplo. Um país árabe e islâmico também não são conceitos necessariamente coincidentes. Onde eu gostei imenso de perceber o grau de tolerância religiosa, assisti, aliás, a um momento absolutamente extraordinário, que foi o encontro do Papa Francisco com o reitor da Universidade de Al-Azhar, do Egito. Nos Emirados há 8 paróquias abertas. Queremos nós que eles fechem as paróquias? Estamos nós a pensar na vida dos cristãos nos países islâmicos? Ou temos tanto egoísmo que nem isso nos interessa? E se eles não puderem viver a sua fé? Aliás, nos Emirados eu vi uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Pode fazer parte de um aparelho de propaganda, mas é absolutamente extraordinário. É um centro que eles construíram, onde fisicamente, como se fosse aqui no Palácio, ao mesmo tempo funcionam uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja. E onde há celebrações todos os dias, a todas as horas. É muito difícil no mundo tribalizado de hoje expor exemplos desta natureza, mas eu acho que são os que prevalecem. Eu nunca mais me esqueço que foi
na Igreja dos Espanhóis, em Tanger, há uma igreja dos franceses e uma igreja dos espanhóis, cheia de gente nova. Aliás, só tinha gente nova e gente mais velha. A posta do meio andaria por outros lados. E foi-nos numa igreja, num país islâmico, mas não árabe, Marrocos, com forte influência europeia, que eu ouvi o senhor padre, que era espanhol, dizer que tinha recebido uma notícia do Vaticano que o Papa tinha convocado um consistório e que seriam criados mais uma dezena e meia de cardeais. E ele começa a elencar os cardeais. O primeiro era o primeiro cardeal de Marrocos, causou uma grande alegria. E o segundo era o senhor Padre Tolentino. Essa alegria eu tive-a num país islâmico que mantém igrejas abertas. É só para se perceber que o pequeno mundo, desculpem que diga, do perímetro das redes sociais, não é o mundo. E que há melhor mundo do que aquilo. Bom, primeiro, voltando à liberdade e à democracia. Eu dou-vos um exemplo de um país que neste ranking é considerado... Há vários países que são perturbadores. Um país que é considerado uma democracia imperfeita, que é Singapura, na verdade é um sucesso económico absoluto. E é fruto de uma visão, tal como os Emirados são fruto de uma visão. Há 60 anos era um monte de areia, de onde jorrava petróleo. Pronto. Dubai não existia, praticamente. Mas é perturbador, mas não é. O Singapura garante as liberdades económicas, mas não garante liberdades políticas suficientes. Não é a melhor ideia ser um dissidente. Em todo caso, eu acho Singapura importante porque, para mim, Singapura é uma espécie de radar do mundo como ele é hoje. Quem conhece a Singapura sabe que é uma cidade-estado absolutamente extraordinária, muito bem governada, com um aparelho repressivo com algum significado, mas que tem esta condição. Eles são, se quiserem, intelectualmente americanos e física e culturalmente chineses. E, portanto, são a fronteira do novo mundo. Se a gente quiser um radar para olhar para o novo mundo, é ali. Aliás, um diplomata de Singapura, ou melhor, diplomata de Singapura, que escreveu um livro extraordinário, eu tenho a impressão que convenci uma amiga nossa, que é editora, a editá-lo, aqui há uns anos, chamado Has China Won? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação é tão importante como o resto do título. É um livro inabitual, que é um livro sobre os erros que os chineses cometem sobre os americanos e os erros que os americanos cometem sobre os chineses. Partindo do princípio que o maior risco nesta relação é um risco de uma percepção errada, de uma misperception. Se os americanos entenderem mal uma decisão chinesa e se os chineses entenderem mal uma decisão americana, o caldo entorna-se e nós corremos todos um risco global. Bom. Há uma outra coisa sobre esta distinção entre a liberdade e a democracia que representa um equívoco benigno do Ocidente. O Ocidente acreditou, não devia ter acreditado, mas acreditou, que o facto de a China se abrir à liberdade económica haveria de conduzir obrigatoriamente à liberdade política. Nada mais longe da realidade e, sobretudo, nada mais longe do pensamento da pessoa que abriu a China, que é um homem que eu acho muito pouco estudado no Ocidente. Devia haver uma cátedra de Deng Xiaoping em cada universidade relevante do Ocidente para nós tentarmos perceber a outra metade do mundo. E Deng Xiaoping nunca prometeu que a China seria democrática. Limitou-se a dizer, ele disse muitas coisas interessantes e divertidas, é um bocadinho como o Oscar Wilde ou o Churchill, não se sabe se as citações são exatas ou inventadas, mas esta não há a mesma certeza que ele tenha dito, mas ele terá dito ao Congresso do Partido Comunista da República Popular da China
ser comunista e ser rico é compatível. Abriu a caixa de Pandora, como possam imaginar. Mas nunca disse... Ele foi sempre fiel à mesma frase que é essencial para compreender a China: o papel dominante do partido. É o partido que manda no governo e é o partido que manda no Estado. Ponto final, parágrafo. Mas, tanto, eu lembro-me, talvez, do último presidente feliz da América. Eu, com os meus amigos, temos uma competição para saber quem foi o último presidente feliz da França. É preciso... ali é bien rétro. Mas, e quem foi o último presidente feliz da América? É mais fácil de descobrir. Mas Bill Clinton, que foi manifestamente um presidente feliz, e aliás o último superávit da América, nunca mais tiveram, há 24 anos que não têm, só têm déficit, não têm superávit, ele dizia que com a abertura da China ao comércio, os produtos americanos iam inundar a China. E haviam de transmitir aos chineses a grandeza da democracia americana. Não se verificou a primeira parte e, portanto, também não se verificou a consequência. Na verdade, os produtos chineses entraram nos Estados Unidos 4 vezes mais do que os americanos na China. Bom, mas é um erro, foi um erro. Ou seja, as liberdades não migram umas para as outras necessariamente. Nem na cultura oriental. Isto agora toca aqui um ponto sensível, porque, na verdade, uma das diferenças entre a liberdade e a democracia é que a liberdade é essencial na dignidade humana. A dignidade humana é universal. Onde está o ser humano, existe dignidade do ser humano. E, portanto, eu não posso estar a distinguir a dignidade do ser humano se é no Oriente, se é no Ocidente, se é no Norte, se é no Sul. Nas democracias não é obrigatoriamente assim. E os chineses têm um horror histórico à fragmentação do poder. Porque sempre que o poder da China se fragmentou, a China passou dificuldades enormes. E, portanto, ele nunca prometeu que essa migração existiria. Isso foi um equívoco, uma ilusão, um sonho, um projeto ocidental. Eu acho que com a Rússia só repetimos por estupidez, porque isso... Padre Manuel, há um livro essencial para compreender a Rússia, que demorou 8 anos a escrever, chama-se Romanov. São 2 volumes do Simon Sebag Montefiore. E logo, eu nunca mais esqueci isto, a Rússia, os Romanov chegaram ao poder em 1613. Entre 1613 e 1917, os Romanov conquistaram território a terceiros em média de 142 km² por dia. Há alguma dúvida sobre o caráter imperial da Rússia? É que eu não tenho nenhuma. E, portanto, se alguém no Ocidente quiser fazer um doutoramento a explicar que a Rússia é um exemplo de contenção territorial, eu acho que terá alguma dificuldade. Mas, voltando, e depois, um último ponto que também é justo dizer. Sim, há regimes autoritários que respeitam a liberdade económica e há regimes democráticos que tendem a desrespeitar a liberdade económica. E, portanto, tudo isto é muito mais complexo do que uma questão de regra e esquadro. Sobra que eu, repito, não conheço nenhum caso de um regime autoritário que consiga garantir as liberdades principais do ser humano. Todas ao mesmo tempo. Pode garantir uma, não garantir outra. E falo de liberdades civis, de liberdades individuais, de liberdade religiosa, de liberdade educativa, de liberdade económica, de liberdade política. Podem começar por onde entender. Isso conduz-nos à velha frase, como sempre, esta seguramente verdadeira, que foi dita no Parlamento, dia 11 de novembro de 1947, do Churchill. Nunca se esqueçam que Churchill ganhou a guerra e perdeu as eleições a seguir. O que significa, prevalece a avaliação moral, que injusto que foi a nação? Não tanto. E se for a avaliação racional, ele era o homem ideal para a guerra, mas não era o homem ideal para a paz. É um mistério. Logo saberemos um dia, quer dizer, se perceberá melhor, mas atenção que os critérios morais não são necessariamente os melhores para interpretar a forma de vontade que os povos exprimem. O que ele disse não é... A frase é muito simplificada, como hoje em dia está na moda, mas é basicamente, eu fui reprocurá-la
O que ele disse foi: "Many forms of government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to time." É esta a frase completa. E isto não se diz sobre a liberdade. A liberdade é péssima, exceto a alternativa que é não a ter. Isto não se diz sobre a liberdade. É isso que põe a liberdade num patamar valorativo e filosófico, se quiser, enquanto que o democrático, o da democracia, é um patamar sistémico ou operacional, se quiserem. Bom. De resto, mesmo na América, se vocês olharem para o que disse o claríssimo John Adams, segundo presidente dos Estados Unidos, escreveu. Vejam bem, a diferença face a Lincoln, que veio de muito depois. A democracia é o governo das leis, não dos homens. Ou seja, o bem comum que a lei pode trazer está muitas vezes acima da tentação do mal que o homem pode ter. É uma das interpretações possíveis, pode haver outras. Lincoln era mais populista na definição. O governo do povo, para o povo e pelo povo. Ponto. E depois fui buscar também a ajuda de alguém que de certeza já me teve nestas conferências, como influência e inspiração. Talvez uma das mulheres mais extraordinárias do século XX, Hannah Arendt. A autora da expressão "a banalização do mal", e que explicou bastante bem que o totalitarismo não se impõe nem instala por vias exteriores. O totalitarismo e o seu aparelho repressivo conseguem dominar e aterrorizar as sociedades desde o interior das sociedades. Eu não vou, obviamente, entrar numa discussão, aliás, teologicamente mais do que clarificada, mas sociologicamente recorrente, sobre se o homem é intrinsecamente bom ou bom selvagem, de Rousseau, ou se o homem é predominantemente tentável pelo mal. Fico-me pelo livre-arbítrio, fico-me por conclusões puramente que a tentação do mal existe, é indiscutível, e que o mal pode ter uma tradução eleitoral, está comprovado pelos factos. Não há grandes alegações de fraude eleitoral sobre as duas eleições que Hitler ganhou. Mas foram as últimas. Não houve mais nenhumas até ao fim da guerra. E, portanto, eu não sacralizaria a narrativa das democracias, porque elas caem dão trambolhões enormes e atiram-se para domínios nunca antes navegados ou conhecidos. Também não tenho grandes dúvidas que Stalin se tem ido a votos. Na Rússia é muito difícil imaginar, mas Stalin, se tivesse ido a votos, talvez tivesse ganho, porque os russos dizem os estudos possíveis, têm uma predileção por duas figuras históricas, Ivan o Terrível e Stalin. Eu prefiro uma conclusão provisória nessa matéria. São manifestamente um povo mais habituado a obedecer do que a escolher. E essas coisas constituem um ADN. E, portanto, a única coisa que queria aqui lembrar é que a democracia é, de longe, o menos mau dos sistemas, para usar a expressão de Churchill. Tem defeitos, tem limites, os mesmos defeitos e limites que tem o ser humano. Não é nenhuma invenção extra-humana, a gente esquece sempre. Eu, quando dizem a responsabilidade dos políticos, pergunto-me sempre sobre coisas atuais. E a responsabilidade dos eleitores? Não existirá?
Se a gente puser a mão na consciência, talvez exista. Também. E, portanto, queria agora passar ou seja, para aquilo que eu acho que são condições de sucesso das democracias e depois para o seu maior risco. Aliás, está ali ao fundo, creio eu, o autor de uma palavra nova, Algoritmocracia, que é o Adolfo Mesquita Nunes, cujo PIB, Produto Intelectual Bruto, eu admiro muito, e que vai publicar um livro, daqui a dias, que eu prefaciei, portanto, registro de interesses. Do qual Já falaram aqui, pois, exatamente. Sala. Mas o que ele fez foi uma coisa muito inteligente, vai vender imensos livros, que foi cunhar uma palavra nova. E que é aquilo em que nós vivemos. A algoritmocracia, que é com aquilo que eu vou terminar. Condições de sucesso da democracia. A primeira de todas, básica. Sem isso não há regimes democráticos e, portanto, não vale a pena inventar. É a pluralidade. A primeira condição de sucesso de uma democracia é a pluralidade. É isso que ela tem e outros não têm. Ponto. Há uma pergunta perigosa. Quando eu digo a pluralidade, é a pluralidade de escolha entre quaisquer ideologias ou doutrinas. Pergunta filosoficamente complexa. Incluindo ideologias e doutrinas que querem destruir a democracia? É a pergunta de uma nota de 7 páginas. Ele também não se atreveu a exagerar. Mas é a pergunta de uma nota de 7 páginas de Karl Popper. E se a maioria elege um tirano? O tirano pode acabar com o bem comum de todos, que é a liberdade de eleger e escolher um governo? É uma pergunta muito difícil de resposta. É uma vulnerabilidade que a democracia tem, é poder dar a vitória a quem a destrói. Foi o que aconteceu na Alemanha, em 1933, e foi o que teria acontecido na Rússia Soviética. Isto deveria levar, esta defesa da pluralidade, deveria levar a uma persistente procura e defesa agora está na moda esta expressão, de um chão comum. Não é preciso inventar assim coisas muito literárias, mas de um chão comum entre todos os que defendem o pluralismo. Sejam de esquerda, de centro ou de direita, porque é possível defendê-lo a partir de qualquer dessas posições. Segunda palavra, segundo conceito absolutamente essencial ao êxito das democracias: instituições. E é mesmo o conceito que eu considero mais importante. Porque a pluralidade é congénita. Senão não estaríamos aqui a ter esta discussão. Agora, instituições é menos frequente. As instituições são o que permite distinguir a democracia da arruaça. É tão simples quanto isso. As instituições são intermediações. São mandatos popularmente dados, limitadamente recebidos, para procurar o bem comum com um conhecimento que é mais profundo, uma experiência que é mais detalhada. E sem instituições, há uma coisa que podem ter a certeza: quando começarem a ver alguém, eu não estou a mencionar nenhum exemplo, mas tenho a certeza que pela vossa cabeça passará, obviamente, o óbvio. Quando começarem a ver alguém atacar fundadamente, atacar sistemicamente instituições seculares, tenham a certeza que é uma tentativa de instalar um poder pessoal. As instituições são, por exemplo, a proteção da independência dos tribunais, o controle dos governos pelos parlamentos, a existência de liberdade de imprensa, sem veto, nem censura, como é óbvio, independentemente de eu gostar ou não gostar. A força e a independência da sociedade civil. A dignidade e a relevância das igrejas. Estou a falar de igrejas, não estou a falar de seitas. Isso é outro perímetro de discussão.
A força da sociedade civil, a força das universidades. Eu, quando critico, eu não concordo com tudo o que a Harvard faz, mas sublinho que mais de 100 primeiros-ministros e presidentes do mundo foram a Harvard buscar um título académico. É, porventura, um dos maiores centros de influência dos Estados Unidos no mundo. Ter um PhD em Harvard não é uma coisa pouca. Sabem porque é que eu sou completamente contra a interferência dos governos nas universidades privadas? Podem retirar os benefícios fiscais, isso com certeza. Agora, ao governo dizer o que é que se deve ensinar, quem é que deve ensinar e como é que se ensina? Pergunta, gostavam de ver um governo português entrar pela Universidade Católica adentro e dizer, nós é que vamos decidir como é? Rua com os professores, rua com os diretores e rasgar o estatuto jurídico-canónico da universidade. Tomem cuidado, porque quando não se defende a liberdade de ensino num sítio, está-se a fragilizar a liberdade de ensino em todo lado. Isso, para mim, a liberdade de ensino é tão importante como outras. Mas, basicamente, as instituições protegem as sociedades do abuso de poder. Ponto, é isso que... Nos casos mais perfeitos há check and balance, que é uma noção já muito perdida nos Estados Unidos, infelizmente, em que todos controlam todos. Todos têm poder e todos controlam tudo. Mas sem instituições não há de certeza democracia. Outro conceito que eu acho que é o terceiro, by the way, só um detalhe económico, atacar a independência do Banco Central também é atacar uma instituição secular. Sabem porquê? Porque os Estados Unidos têm 3 eleições em cada 4 anos. O único ano sossegado é este. Vejam lá o sossego. O próximo, há eleições parlamentares. O seguinte, eleições primárias. E o seguinte, eleições presidenciais. Colocar a política monetária nas mãos de presidentes candidatos ou candidatos a presidente, ano após ano, é correr um enorme risco em termos financeiros, como onde imaginar. Porque é submeter a política monetária a critérios que às vezes são demagógicos. O terceiro ponto que eu acho essencial em democracia é uma coisa que não está na moda. Pelo contrário, eu acho que qualquer pessoa que a defenda fica outdated no mundo em que nós vivemos. Chama-se negociação. É essencial ao sucesso das democracias a capacidade de negociar com quem não pensa como eu. Os maiores especialistas do mundo, aqui o Padre Manuel acho que vai concordar comigo, os maiores especialistas no mundo eram os italianos da democracia cristã. Fizeram para aí 40 governos em 60 anos que reconstruíram a Itália a partir do chão, a partir das ruínas. Negociavam permanentemente com liberais, socialistas, republicanos, comunistas, os comunistas muito especiais, de Visconti e Berlinguer. Mas eram os melhores a fazer negociação. Na negociação, há uma coisa que é essencial. O outro exemplo extremo é, tentem lá pensar no Médio Oriente. Quem tentou fazer a paz foi morto. Sadat, do lado do Egito, e Yitzhak Rabin, do lado de Israel. Quem tenta fazer a guerra tem likes. Tribaliza, são os extremos, são as vanguardas. As vanguardas, malgrado aquele neon que está ali no café, Give me a revolution, eu estava a dizer ao Padre Manuel, eu tirava-lhe o R. Give me an evolution, ok? Mas, em podendo, reconhecendo eu que só há revoluções quando não há evoluções. Pronto. Mas, a negociação implica duas coisas muito importantes. A primeira, eu tenho que me tentar colocar na cabeça da outra parte com quem eu estou a negociar. Porque senão não o ajudo a chegar a um acordo. Uma negociação é sempre uma concessão. E normalmente é uma concessão, cada qual faz uma parte de concessões. E depois tem que as explicar à sua base. Onde aparecerão
sempre grupos integristas a dizer que não se pode ceder nada e que é preciso continuar a guerra, porque não se pode ceder nada. Eu achei que aquele plano de 20 pontos que a administração americana publicou há 3 semanas, eu acho que foi revisto por alguém, porque é o primeiro papel desta administração americana onde cada palavra está no seu lugar, que é uma coisa não habitual. Não é um tweet, atenção, é um documento de 20 pontos. Tem uma omissão, não está lá a palavra Cisjordânia, mas isso é para depois, é uma questão que pode ficar para depois, mas a grande vantagem daquele papel é que toda a gente tinha que mudar de posição. Toda a gente tinha que mudar do seu ponto de partida até a um outro ponto de chegada. Incluindo os Estados Unidos. E Israel, e o Hamas, e a Autoridade da Palestina, e os árabes. Para chegar a um acordo. Esta questão não é um... Eu pensei que hoje em dia há muita gente a pensar que isto é tudo um reality show. Esta questão tem 3.000 anos. Vem do rei David. Pelo menos. E é muito difícil, se vocês pensarem que a primeira oferta de paz dos tempos recentes, de 1947 ou 48, das Nações Unidas, já da época, dava 43% do território aos palestinianos e 55% a Israel. E Jerusalém ficava sob jurisdição internacional, de preferência com um rabino, um senhor padre e um lema, e a Liga Árabe recusou. Nós, neste momento, estamos a discutir 25% do território. Vejam o custo das posições ultra. Eu não só não consigo a paz, como vou mais à frente negociar em condições mais desfavoráveis. Portanto, este é um ponto, por isso é que eu considero a arte da negociação, que não está na moda, é essencial à sobrevivência das democracias, porque é a condição da sua operacionalidade. E é aqui ao último ponto que eu quero chegar, que é o progresso. Nós devemos estar a viver, eu acho que há setores onde há sinais de estancamento da mobilidade social, que eu acho que é o valor essencial do progresso das democracias, que é poder alterar a condição de nascimento através do mérito, através do estudo, através do conhecimento, através do risco. Poder alterar a condição de nascimento. É isso que eu acho que caracteriza as democracias de forma... as mais bem-sucedidas democracias. Mas também, quer dizer, a certa altura eu já vejo protestos sobre tudo e sobre nada. Tudo é uma indignação, como sabem, nas redes sociais. Eu já não sei qual foi a indignação de ontem, porque já houve pai 4 hoje. Mas tomem um bocadinho de cuidado, a gente tem que ter um bocadinho a perspectiva das coisas. Não há nada tão bem sucedido como o caminho da Europa da ruína para a prosperidade. Até 2010, digamos assim. Nada. Vamos lá ver. Nós tivemos a sorte de nascer num continente que os nossos pais e avós reconstruíram do chão, e eu posso-vos garantir que não foi com manifestações nem com gritaria. Reconstruíram do chão. Vejam filmes sobre a Alemanha de 1945, sobre a Itália de 1945, sobre Londres de 1945, para perceber o ponto de partida. Com certeza que há setores de estancamento, a habitação, o salário médio líquido, a pressão fiscal, com certeza. Tudo isso é mais do que discutível e melhorável, com certeza. Agora não vamos perder o eixo. Vamos lá ver quem são os 10 países com o maior PIB per capita do mundo. FMI de sexta-feira. Luxemburgo, Suíça, Irlanda, Singapura, Noruega, Estados Unidos, Macau, Catar e Dinamarca. Tirando o Catar e Macau, que é uma região administrativa especial, conhecem algum regime autoritário nos 10 primeiros? Eu não conheço.
E se forem para os 10 seguintes, Países Baixos, Áustria, Suécia, Bélgica, Austrália. Vamos lá ver se a gente... Imagina que tinham nascido em África. Ou em regiões da Ásia. Nós somos herdeiros de uma prosperidade que não construímos. Foi construída pelos nossos pais e avós. E temos, pelo menos, a obrigação de a transmitir igual ou melhor. Em vez de a destruir. Retoricamente, politicamente, ou de a denegrir sistematicamente. A outra coisa que eu acho que é bastante extraordinária é nós somos o continente. As democracias europeias foram muito bem-sucedidas. Somos o continente onde a esperança de vida mais aumentou. Outra coisa é saber se a qualidade de vida na esperança de vida suplementar é boa. Esse é provavelmente o desafio que temos pela frente. Mas não tem comparação a esperança de vida na Europa comparando com a América do Norte mesmo. Muito menos com a Ásia e ainda menos com a África. Ou se vocês olharem, há um livro ótimo tem que se atualizar, há um livro fantástico para perceber como o mundo mudou através de uma palavra que está com péssima reputação. É uma coisa extraordinária. Um substantivo que está com péssima reputação, que é a globalização. A globalização retirou da pobreza e da pobreza extrema 800 milhões de pessoas. São quase 3 Américas. Mas se vocês olharem para o mundo do algoritmo, há uma diabolização da globalização todos os dias. Olhem para o número de crianças que deviam estar a estudar e estão a trabalhar. Vejam onde é que elas estão a trabalhar e vejam onde é que elas estão a estudar. E tenham algum orgulho no progresso do Ocidente. E o livro que eu vos recomendo nesta matéria chama-se Enlightenment Now, não sei como é que está traduzido em português, Iluminismo agora, não sei se é, qualquer coisa assim parecida, é do Steven Pinker, é quem melhor explica o que é que aconteceu com a globalização. Porque é que as pessoas muito ideológicas detestam a globalização? Porque a globalização foi muito mais eficiente do que o comunismo, o socialismo, o marxismo, o fascismo ou o nazismo. É tão simples quanto isso. A globalização fez pela condição humana o que nenhuma ideologia totalitária fez. É tão simples quanto isto. Retirou 800 milhões de pessoas da classe média, da pobreza extrema e da pobreza. Vocês sabem quais são os critérios internacionais para avaliar pobreza e pobreza extrema. São pessoas que vivem com menos de $2 por dia. Não foi... Essas pessoas não saíram da pobreza nem da pobreza extrema no nosso jardim. Isso é outra questão. O mais perto do nosso jardim foi no leste da Europa, evidentemente, quando se livrou do comunismo. Mas portanto, só queria dizer que, até hoje, a mistura entre liberdade política e liberdade económica foi a mistura com maior eficiência na redução das desigualdades e na redução da pobreza. O que não quer dizer que esteja tudo feito ou que esteja tudo bem. Mas agora, negar isto, como sabem, um dos princípios totalitários é, um dos indícios de que nós vamos a caminho de sistemas totalitários é a prevalência do negacionismo. Eu não gosto dos factos, nego os factos. Tomem cuidado com expressões como verdade alternativa. Eu devo dizer que é uma expressão que eu, cada vez que eu ouço, é como católico que eu reajo. Eu não preciso de nenhuma verdade alternativa sobre Deus. Basta-me a minha fé. Não nego nenhum direito a terceiros, mas não aceito que ataquem a minha capacidade de ter fé em Deus. E ponto final, parágrafo. Não preciso de nenhuma verdade alternativa. Cuidado com essas expressões. Normalmente aplicam-se à religião e à ciência. Por esta ordem ou pela inversa. Começam pela ciência, acabam na religião, começam na religião, acabam na ciência. Como eu acho que a conciliação entre a razão e a fé foi dos maiores progressos
do humanismo ocidental não quer que isso seja destruído. Bem, e agora chega então, para terminar, à parte um bocadinho mais preocupante, que eu remeteria do ponto de vista da sua profundidade para o tal livro do Adolfo Mesquita Nunes, que ali está. E o Adolfo, eu conheço há muitos anos, não é um reacionário antropológico, como toda a gente sabe. Nem é um pessimista fundamental, não. Nem é como aquelas parcelas da sociedade portuguesa territorialmente absolutamente extraordinárias. Não é relutante ao progresso. Há muitas pessoas que são relutantes ao progresso. Pensam bem 3 vezes antes de aceitar uma mudança. Não é nada disso. Eu costumo fazer uma pergunta no fim das aulas dos semestres de mestrado, a alunos que precisam de ter pelo menos 18 para entrar na nova na nova SBE, na School of Business and Economics, e que têm 20, 22, 23 anos, máximo. Eu pergunto-lhes sempre isto. Vocês acham que a democracia digital vai destruir ou substituir a democracia representativa? Eles não percebem a pergunta. O problema não é um problema de qual é a resposta. Já só nasceram e cresceram na democracia digital. Depois costumo fazer uma outra pergunta, que posso deixar a todos, porque é indiferente do ponto de vista da idade. Vocês acham que o mundo e as sociedades têm mais concórdia ou mais discórdia hoje em relação a há 25 anos, quando o século mudou? A minha pergunta é, há mais concórdia ou mais discórdia nas sociedades? Eu tendencialmente acho que há mais discórdia. E tenho um certo medo de onde essa discórdia nos leva. O que é que mudou? Mudaram muitas coisas, mas os fatores confluem todos no mesmo dado. Chama-se... Não é justo dizer que o algoritmo foi, aliás, inventado há muito tempo, não é nenhuma criação nova. Se me não engano, pelos persas, onde também começou a matemática, vão dar ao algoritmo e às potencialidades do algoritmo para os clientes do algoritmo. Vamos lá ver. Vamos partir de um princípio básico, que eu acho que é verdadeiro. O algoritmo sabe tudo sobre cada um de nós. Presumo que tenham todos consciência disso. Sabe o que nós dizemos, sabe o que nós recusamos, sabe os amigos que aceitamos, sabe o que nos emociona, sabe o que nos indigna, sabe o que a gente compra, sabe onde vamos, sabe as palavras que usamos. É facílimo fazer mensagens, nanomensagens para cada um de nós. Eu receber agora uma e o Padre Manuel receber agora outra, não tem nada a ver uma com a outra. São destinadas estritamente aos meus instintos, chama a atenção, instintos, e aos de Padre Manuel, que não são iguais aos meus. Não, isso agora... Provavelmente, é apenas uma lei das probabilidades. Mas, o Padre Manuel teve pelo menos um chamamento que eu não tive, portanto, já é uma grande e considerável diferença. Mas, a partir disto, ou seja, há uma questão que agrava este facto. Todos os dados que o algoritmo conhece sobre nós são dados com o nosso consentimento. É como naqueles contratos de seguros com letras muito pequeninas, a gente recebe aquelas coisas para assinar, para não assinar, quer ver qualquer coisa. Júlia, há 2 autores que eu gosto muito sobre esta matéria, porque, obviamente, a invasão da política pelo algoritmo e pelos clientes do algoritmo, que é o que mudou tudo. A política mudou de natureza. Porque é que não há de mudar a consequência da política? Se quiserem, num tempo analógico, era a democracia representativa, a política digital aceleradamente está em transformação.
O melhor nome que eu lhe tinha encontrado era democracia digital, e mesmo assim era bondoso. E o Adolfo encontrou o algoritmocracia, que eu acho que vai ficar. A partir deste conhecimento, a primeira grande experiência de utilização massiva de dados para manipular uma eleição aconteceu no Brexit. Eu vou-vos contar uma história que é tão... parece tão disparatada que parece, ao mesmo tempo, é absolutamente natural. Que é contada pelo Juliano Dieppe, num livro maravilhosamente bem escrito chamado Os Engenheiros do Caos, que eu também tive alguma influência em que fosse traduzido. Não tem nada contra os engenheiros, mas, na verdade, é uma peregrinação sobre o caos. Primeiro exemplo massivo foi o Brexit. Para verem o estado de confusão mental em que as sociedades estão, 2/3 dos ingleses reconhecem que o Brexit foi um erro. Ao mesmo tempo, pergunta seguinte, dizem que votam no Sr. Farage e no Sr. Corbyn. 2 heróis, um nos pubs, o outro dissimulado, do Brexit. Quer dizer, não é possível querer tudo e o contrário. E também revela a falta de coragem dos políticos ingleses que não são capazes de dizer o Brexit foi uma mentira e eu vou tentar retificá-la pela única maneira possível, que é outro referendo. Bem, daí dizia a senhora Thatcher que não era nada favorável a referendos porque as pessoas vão lá, mas não respondem àquela pergunta, respondem a outra coisa. Pronto. Mas quem tem o melhor parlamento do mundo não precisa, em princípio, de referendos. Em geral, mas pronto. Seja como for. Ele conta uma história maravilhosa, mas terrivelmente perigosa, de uma senhora idosa, no país de Gales, que era viúva e que tinha um encantamento na vida. Gatos persas. Era a companhia dela. O algoritmo sabia. Ela ia à loja dos animais, ela ia ao veterinário, partilhava fotografias dos gatinhos, por aí fora. Tinha grupos de WhatsApp com gatinhos. WhatsApp ainda não existia bem na altura, mas estava nos inícios. Ela, no referendo, 10 dias antes do referendo, começa a receber, aqui, no telemóvel, sucessivas mensagens, 7, 8, 9, 10 por dia, com o mesmo mantra, umas em vídeo, outras em fotografia, outras em texto, umas com erros de inglês, outras sem erros de inglês, cujo mantra geral era Europe will ban Persian cats. Vote leave. A senhora, primeiro, ficou inquieta. Segundo, ficou ansiosa. Terceiro, votou livre. Sendo que é verdade que a Europa às vezes tem ideias bizarras, para não dizer idiotas. Mas não tinha nenhuma ideia, nem bizarra nem idiota, sobre gatos persas. Era completamente falso. Agora, somem isto, multiplica isto por 70 milhões de pessoas. Cada uma com uma mensagem precisa para provocar uma reação nos seus instintos, não é na sua racionalidade. Aquela senhora não tem um fact-checker na mão. Sabe lá se há algum regulamento ou alguma diretiva sobre gatos persas. Mas ficou ansiosa. Não tem nenhuma maneira de saber se aquilo é verdade ou mentira. E acreditou que era verdade. Bom, eu só queria chamar a vossa atenção, porque eu não vejo, já terminarei com isto, o resto é uma reflexão que vai durar muitos anos. Não há solução óbvia para isto. Mas não se esqueçam que a lógica das plataformas digitais é, primeiro, simplificar ao máximo o que é complexo. Eu resolvo amanhã de manhã o tema das alterações climáticas. Bastam 142 caracteres, está resolvido. Não está. Alterações climáticas, migrações, desigualdades sociais. A ideia de que o mundo fica perfeito com um tweet ou com 142 caracteres, ou com um post, ou seja o que for, é uma ideia contrária à verdade dos problemas. 99% dos problemas são complexos. E não têm opções exclusivamente ótimas ou exclusivamente maldosas. Primeiro ponto. Portanto, a simplificação do que é complexo. Depois,
aquilo que eu chamo do efeito de escala, que é muito rapidamente o argumentativo se torna ofensivo e insultuoso. Portanto, eu não tenho muitos argumentos para contrariar a pessoa que está a discutir comigo e começo a insultá-la. Esse mundo do insulto e da ofensa migrou para as instituições. Eu faço apenas um parênteses aqui. Eu tive que ir 2 vezes ao Parlamento Português, de que eu fui membro durante 7 legislaturas e tenho imenso orgulho em ter representado as pessoas que me elegeram. Por 2 votos de pesar, um do meu pai e outro de uma grande amiga minha, eu não tinha ido ao Parlamento há 10 anos. Portanto, eu não queria acreditar no que se passa na manhã dos votos de pesar, que são um momento mais silencioso, mais digno, mais respeitoso de todos os parlamentos. Eu não tenho que concordar com a pessoa que está a ser referenciada. Estão lá as famílias. Vocês não sonham? Um baixíssimo nível aqui a discussão. Hoje em dia caiu. Em que a discussão hoje em dia caiu? Nos votos de pesar. Os insultos que se dizem. Bom, fecho de parênteses. A mim fez-me imensa impressão. E fez-me imensa impressão a indignação interior do Presidente da Assembleia da República perante aquilo que estava a acontecer. Bom, mas, simplificação do que é complexo. Risco de escalada do que devia ser argumentativo e é, hoje em dia, em grande medida, ofensivo. O terceiro ponto que eu acho que é relevante é não há praticamente na democracia digital espaço para moderados. Os moderados não são sexy, como diria o meu amigo António Pisley, sobre a economia. Os moderados são cilindrados nas redes sociais. Aquilo é o campo dos extremos. E os extremos retroalimentam-se, como já perceberam. E, finalmente, aquele que é, para mim, o ponto mais complicado. Queria dizer isto com toda a clareza. Nós estamos a substituir, na democracia digital, debates doutrinários por debates exclusivamente identitários. Uma coisa é uma doutrina política, outra coisa é uma identidade pessoal. Se eu só discutir em termos de identidade, eu estou a reduzir a minha tolerância com os outros e a tolerância dos outros comigo. E multiplicado pela soma de todos na comunidade, isto pode tornar-se irrespirável. Portanto, nós deixámos de discutir doutrinas políticas e passámos a discutir identidades pessoais. E não saímos disto. Eu apenas advirto para o risco e para o perigo que estas coisas têm. A resultante, provavelmente mais perigosa, da democracia digital chama-se progressiva incapacidade de diferenciar o que é verdade do que é mentira. E isto é que pode ser letal, porque isto significa a morte da racionalidade. Ora, eu não tomo. As decisões podem ser emocionais ou racionais, mas não ser racionais em absolutamente nada pode ser um risco muito grande. Porquê? Porque as plataformas digitais têm como modelo de negócio inteiramente legítimo, temos é que ter consciência disso, a venda dos nossos dados. Quem é mais combativo são os mais militantes e as vanguardas e normalmente os extremos. As pessoas normais não têm 5 horas para andar a clicar ofensas. Têm que fazer outras coisas, estudar, trabalhar, rezar, celebrar. Mas é isso que vende dados. É isso que vende dados. Os franceses têm uma expressão para isso que eu achei muito brilhante, que é a economia da atenção. Quanto da tua atenção eu sou capaz de capturar? Mesmo quando tu desligas. E eles têm métodos de se fazer voltar à adição. Portanto, o meu ponto é que, a partir de certa altura,
A gente já não distingue, como a senhora galesa não conseguia distinguir entre a verdade e a mentira, nem tinha tools para o conseguir fazer. Eu acho que isto nos acontece a todos e chamava a atenção para o risco que isto tem. Porque é o risco de eu não sei distinguir entre a verdade e a mentira, entre o falso e o autêntico. A probabilidade de me enganar é enorme. É enorme. Só queria dizer que há um acelerador de facto chamado inteligência artificial. A inteligência artificial tem imensas vantagens em muitos domínios. Eu não recomendo nada um preconceito definitivo sobre a inteligência artificial. Tem coisas na saúde, no envelhecimento absolutamente extraordinárias, coisas muito perplexizantes nos domínios dos direitos de autor e de propriedade intelectual, por exemplo, de quem é a voz do Sr. Padre Manuel. É minha. A inteligência artificial diz que não. Pode amanhã descobrir a sua voz, como a Scarlett Johansson descobriu um sábado de manhã, depois de ter recusado um contrato com a OpenAI para ser a voz do ChatGPT. E de repente estava a guiar na Califórnia no dia seguinte e ouviu a voz dela a fazer propaganda. Mas ela tem, como se diz agora, empowerment. Litigou. E o senhor, muito respeitável e admirado do ChatGPT, começou a prometer e dizer que não era a voz dela, era parecida. Para depois ter de reconhecer que era a voz dela. E tinha sido roubada. São problemas muito complexos na área dos direitos de autor. Não vamos entrar agora por aí, mas há uma coisa que eu queria chamar a vossa atenção. E já começou a acontecer, e eu acho que vai acontecer massivamente, e toda a gente sabe quais são as fábricas de produto em prejuízo. E se vocês começarem a receber no vosso telemóvel discursos absolutamente credíveis, ou parecidos com o que poderia ter acontecido, mas que nunca aconteceu. E se vocês começarem a receber nos vossos iPads, nos vossos smartwatches, ou o que vocês fizerem, vídeos de acontecimentos que nunca aconteceram. Qual é a capacidade que vocês têm para distinguir o que é verdadeiro e falso? Todos nós. É isto que aí vem. Nas últimas eleições americanas não houve grandes casos incendiários, mas a certa altura houve chamadas telefónicas para a casa dos eleitores de um Estado com a voz do presidente Biden dirigindo-se ao eleitor pelo seu primeiro nome, pedindo-lhe para não ir votar. Que é uma coisa estranha. O princípio político, mesmo não sendo candidato, não pede às pessoas para não ir votar. Mas é bizarro. Mas o meu ponto é, outro dia uma senadora de quem eu gosto muito, é uma senadora centrista do Partido Democrata, que está tudo muito tribalizado entre os wokes e os magas. Eu mandava-os todos trabalhar e estudar durante 4 anos e danar, e ganhávamos todos sossego. Mas, que é o bem que mais falta nas democracias hoje em dia, é sossego. Um mínimo de sossego. E portanto, outro dia a senadora Amy Klobuchar, é assim que ela se chama, estava a fazer um hearing no Senado americano sobre data privacy, com uma senadora republicana. Um dos poucos casos em que ainda há espírito bipartidário. No dia seguinte, descobre no e-mail dela, cheio de enxovalhos, insultos, etc., um vídeo da intervenção dela da véspera, com a mesma roupa, com a mesma voz, sem qualquer pormenor que permitisse perceber a inautenticidade, a dizer coisas que ela nunca tinha dito. Quando ela o descobriu, já tinha tido 1 milhão de viewers. Conseguem perceber o problema e o dilema? Para isto, eu não acredito em... Há uma coisa que é preciso dizer em abono da verdade. Nos Estados Unidos, as plataformas digitais são penalmente inimputáveis. Não têm qualquer responsabilidade penal, desde uma lei de 1996, que tem, aliás, curiosamente, o nome de Lei das Comunicações Decentes, mas que, é preciso dizer, foi essa
essa inimputabilidade penal das plataformas digitais foi determinante para o crescimento da inovação nesta área nos Estados Unidos. Mas assim como a Europa regula demais, eu acho que os Estados Unidos se vão confrontar com as consequências de não regular nada. Atenção, qual é o argumento sedutor das plataformas digitais? Nós somos exatamente como o dono de um café. O dono de um café não é responsável pelas conversas que se têm no café. E são protegidos pela secção 230, que lhes dá irresponsabilidade penal absoluta face às publicações de terceiros. Problema. Todas as plataformas, incluindo as mais respeitáveis, têm um lado negro, onde se cometem crimes ou se aprende a cometer crimes. Eu não sei, todos terão tido atenção, estou mesmo a terminar, Sr. Padre, mas todos terão tido alguma atenção, ou então a economia da atenção retirou-vos essa possibilidade, ao que aconteceu a um adolescente de 16 anos, que durante 6 meses e milhares de interações esteve a conversar com um psicólogo virtual do ChatGPT, que lhe falou 1273 vezes em suicídio e que lhe disse para não dizer nada aos pais. A conversa era só com ele, porque ele é que o conhecia e ele é que o amava. E o rapaz suicidou-se. Não sei se deram conta também este verão de uma coisa que lembre o Coliseu de Roma no seu pior, que é uma plataforma australiana que fez um contrato com um sujeito que seria exibido em direto a ser sujeito a sevícias e torturas, só não estava dito, até à morte que aconteceu. Quanto mais sevícias e quanto mais torturas, mais pagantes. Mais dados, mais pagantes. Esta discussão é inexorável. Não pode haver numa sociedade espaços sujeitos à lei e ao direito e espaços não sujeitos à lei e ao direito. E, portanto, eu não dedico muito tempo. É uma matéria sobre a qual há muita reflexão. Eu não acredito na autorregulação, porque o modelo neste plano, ou seja, nenhuma das soluções liberais clássicas me ajuda. Infelizmente, gostaria eu que ajudassem, mas não ajudam. Porque a autorregulação implicaria abdicar do modelo expansivo de venda de dados que depende do extremar de posições, da combatividade, dos discursos, etc. E isso eu acho que as plataformas não farão. Segundo, heterorregulação. É péssima, acaba numa comissão de censura. Normalmente politicamente correta, porque, na dúvida, sexo politicamente correto e pronto. Não acredito nem na heterorregulação, nem na autorregulação. Acredito numa coisa para a qual, e isso eu digo com melancolia, já não há sequer essa coragem. Porque nós estamos, no Ocidente, completamente dependentes, com uma ou duas exceções, de políticos que acham que governar é colecionar likes. Não conseguem viver sem likes. Aquilo é como para mim o café ou o tabaco. Pronto. Mas não conseguem. Não conseguem perceber que às vezes governar é dizer coisas que não dão likes e que são impopulares. Ponto. Às vezes é assim. Eu lembro perfeitamente, fiquei tão impressionado na minha experiência, quer dizer, é assim, eu sei distinguir o essencial e o acessório, todos sabemos. E entre o essencial e o urgente? É muito mais difícil. E se o urgente for criado todas as manhãs às 7 da manhã pelas plataformas digitais e desviar as atenções completamente? Não pensem que é só nos eleitores, nos governantes. Também eu acho que os governos estão capturados pelas redes sociais, com toda a franqueza. Os partidos estão capturados pela conversa das redes sociais. E onde é que fica o bem comum e onde é que fica o interesse geral? Portanto, eu só chamo a atenção. A única coisa que a mim me parece evidente é que as plataformas digitais têm que estar submetidas, como qualquer outro setor da sociedade, ao Código Penal. Ponto.
Há uma senhora senadora italiana que esteve em Auschwitz. Senadora à vita, como dizem os italianos. Senadora até ao fim dos dias. Cientista. E que esteve em Auschwitz e perdeu a família em Auschwitz e tem o número de Auschwitz gravado. Quando o presidente Mattarella a nomeou senadora, houve mais de 1 milhão de mensagens em várias redes cujo tom era este. Agora é que se vê que o Hitler não terminou o seu trabalho. Eu não queria só que percebessem uma coisa. Há um monte de ódio a circular com absoluta liberdade. Eu o ódio, por simplesmente, é um sentimento que nunca me tocou, portanto, graças a Deus. Agora, as consequências do ódio, isso eu não gostaria que fossem um liberticídio. Uma coisa é a liberdade, outra coisa é um liberticídio. E cometer crimes, e incentivar ao cometimento de crimes. Esta discussão nos Estados Unidos já chegou ao Supremo, porque houve um atentado terrorista em Paris, numa sinagoga e num supermercado judeus, onde uma americana morreu porque estava no lugar errado, na hora errada, e foi tudo organizado através de uma plataforma. Mas, enfim, isto era só para... Eu acho que esta é a parte mais preocupante. Eu ponho-lhe um ponto de interrogação. A democracia digital vai substituir a democracia representativa? Acho que sim. E acho que não ficamos melhor. Agora, não tenho uma solução para... E acho que isto afastará ainda mais gente da ação política. Porque a gente não faz certas concessões, ponto. É o maior perigo que eu acho que as democracias têm, e deixo-vos com uma pergunta provocatória, que é: acham normal 50% dos miúdos americanos têm como primeira fonte de informação o TikTok? Geração Z. Na Europa, um pouco menos. Mas a primeira fonte de informação são as redes e a mais popular, o TikTok. Em Portugal, a primeira fonte de informação não são as redes, por uma pouca distância, mas a rede mais popular é o TikTok. Eu costumo dizer, o esforço intelectual máximo consentido nos dias de hoje são 28 segundos num vídeo de TikTok. Pronto. Aqui está. Vale mais que um doutoramento, que um mestrado e que uma cátedra. Vocês acham normal, com toda a franqueza, permitir que uma plataforma que é chinesa, que não existe na China como tal, seja a plataforma que condiciona a formação intelectual da adolescência e da juventude no Ocidente? Se acham, eu acho que está tudo perdido. Se não acham, não está tudo perdido. Muito obrigado. Então, gostava de continuar a conversa. Gostava de continuar a conversa e gostava de continuar com uma pequena observação, que para elogio da democracia a sala não ficou muito galvanizada. E acho que isso, se calhar, é talvez o ponto mais interessante, que é, nós não precisamos, para fazer o elogio de uma coisa boa, como a democracia, de sairmos daqui radiantes com aquilo que temos, mas acho que, se calhar, preocupados, mas atentos, e por isso também militantemente atentos a avançar. E esta questão da regulação, que foi prespassando aqui a intervenção do Paulo a vários níveis, é muito curiosa. Foi falando de vários filósofos, podíamos falar de vários outros, está a pensar em Kant, está a pensar em Hobbes, está a pensar em vários filósofos políticos importantes que, em momentos de desenvolvimento tecnológico, Kant muito preocupado com o terremoto de Lisboa, por exemplo, Hobbes muito preocupado com a invenção da imprensa, de alguma forma se confrontam com... Hannah Arendt, com a invenção da televisão. Por exemplo, mas esse já tinha citado, eu não ia repetir, que senão ficava mal. E é engraçado perceber que muitas vezes estes saltos tecnológicos exigem de nós uma espécie de corrida atrás do prejuízo do ponto de vista moral. Kant, claro, é mais positivo em relação a isto e acha que o homem é só uma questão de tempo entre reajuste moral e reajuste tecnológico. Mas estas questões todas sobre permitir o TikTok, com que acabou a questão da regulação excessiva na Europa e a regulação deficitária nos Estados Unidos, ou seja...
Voltando quase que ao início, esta questão sobre a proibição de proibir discursos antidemocráticos no contexto democrático, eu gostava de devolver isto à forma de provocação perguntando, mas porquê? Ou seja, nós nas democracias também não aceitamos tudo. Eu não respondi. Eu sei, mas por isso é que eu quero voltar a puxar. Que também é... Não, mas porque é engraçado, porque se nós pensarmos nisso, por exemplo, na Alemanha é proibido ter um discurso antissemítico. No Reino Unido é proibido andar com uma t-shirt do Estado Islâmico, a pessoa é imediatamente proibida. Ou seja, há ideias, conceitos, atitudes políticas que determinadas comunidades políticas, nós em Portugal temos isso em relação à extrema-direita, embora não se implemente, mas constitucionalmente. E, portanto, se calhar do ponto de vista não só moral, mas também do ponto de vista político, há determinado tipo de ideologias que nós, como sociedade, podemos dizer que são inaceitáveis. É a tese provável do Popper. É que não se dão aos inimigos da democracia as armas para destruir a democracia. É a tese mais provável. Mas quem passou pela experiência histórica da Segunda Guerra e da Primeira, mas em particular da Segunda, e do que aconteceu depois da Revolução Soviética, tem uma memória tão dolorosa que não pode ficar com soluções neutrais. O Tribunal Constitucional e os serviços de inteligência alemães olham com uma lupa precisa para a AfD, e com toda a razão. Claro. Ou nós não temos a noção da genealogia das coisas. Olhem para o mapa eleitoral da Alemanha. Olhem para a Alemanha de Leste, para a antiga Alemanha de Leste, olhem para o mapa eleitoral de hoje e olhem para as eleições de 1932 e 33 na Alemanha. É exatamente igual. É exatamente igual. Nazis e comunistas, comunistas e nazis. Eu acho que sociologicamente a reunificação é um fracasso. Não se fazem purés de países. E quem é... Havia um princípio de um italiano, como sempre, muito divertido, que dizia: uma vez leninista a vida inteira. Nunca viram duas empresas a concorrer uma com outra, nunca viram um imigrante. E agora, de repente, são confrontados com isso tudo, não é? Na Alemanha de Leste. Então vamos passar aqui a palavra também para o público. Ainda mais estranho. Não vamos passar a palavra para o público. Por amor de Deus, no Reino Unido, por amor de Deus, onde o Churchill teve que enfrentar tudo, incluindo as suas primas Mitford e o Oswald Mosley. Não é possível ignorar a genealogia das coisas, por amor de Deus. Isso é outro pequenino problema da sociedade digital, é que não há memória nem longo prazo, só há instantâneo, só há efêmero. As coisas têm um passado. Não é verdade que tenham esse passado em Portugal, atenção. Porque, como o Dr. Salazar um dia explicou ao Dr. António Ferro, ele era pelo Estado autoritário, mas não pelo Estado totalitário. O que, na prática da supressão de muitas das liberdades, ia dar ao mesmo, mas não é filosoficamente o mesmo, porque ele achava que o Estado totalitário era uma substituição de Deus. É o homem achar-se tão absoluto, o chefe pagão achar-se tão absoluto que podia substituir o papel de Deus. Ele, nessa entrevista de 1933, até explica isso. Mas, em muitos países da Europa que viveram a Segunda Guerra, é impossível não ter essa memória, por amor de Deus. Não é possível não ter essa memória. É uma tragédia a transição da Primeira Guerra para a Segunda e o que aconteceu na Segunda Guerra. Se nós já não nos lembramos disso, e não estamos assim tão longe. Imaginem que a França elege a Sra. Le Pen. Genial! Há diferenças, com certeza, diferenças com o pai. Mas, se forem atrás, vão dar à França colaboracionista. A AfD, a mesma coisa, na Alemanha. É igual o mapa eleitoral do nazismo. E depois do comunismo. E depois da AfD. Mas nós queremos ser cegos, não queremos ver o que vemos, não queremos ouvir o que ouvimos, não queremos ler o que lemos. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Portanto, eu acho que essas coisas são muito perigosas. A Europa está muito perto de uma ravina, portanto. E tem que ter um bocadinho de consciência de que é uma ravina. Pode querer cair lá dentro, mas é uma ravina.
O que é que acha? Podemos abrir para 2 ou 3 perguntas? Com certeza. Eu não ia perguntar porque sei que a máquina já está fechada, mas estava a precisar de um café. Claro. Não, haverá. Seja Aqui arranja-se tudo. Aqui em casa há tudo. Não há nada que nos juíze. Então, 2 ou 3 perguntas de rajada. Aqui, se calhar começamos ao fundo. Sim. Ao fundo todo e depois fazemos o caminho para cá. Boa. Força. Boa noite. Já posso? Estava só à espera. Força. Boa noite, muito obrigado. A Só conversa... precisava do teu nome, primeiro nome. É verdade. Boa noite, sou o Christian. Muito Christian. obrigado. A conversa foi muito gira. Embora eu gostava que tivesse acabado de uma forma mais inspiradora e positiva, mas é o que temos, não é? O que é que eu lhe perguntar? Disse que eventualmente não temos grande solução e a literacia democrática. Começando pelas crianças, jovens, será que pode ser uma solução? Eu trabalho numa instituição... Conferências na Brutéria. Por exemplo. Ou então a MyPolis, que nós na MyPolis temos como objetivo aproximar os jovens da participação cívica através de ferramentas educativas que criamos e implementamos em escolas. Trabalhamos com centenas e centenas de escolas, já há uns 6 anos, e temos alguns estudos de impacto que prova que é possível diminuir o gap que existe entre os jovens, os seus representantes políticos, e por outro lado, os jovens têm vontade de conhecer esses representantes políticos e de melhorar a sua comunidade. Acha que pode ser uma das soluções? Só te posso dar os parabéns. Obrigado, Cristiano. Deixa-me só dizer uma coisa. Explica-lhes o que foi o comunismo e o que foi o nazismo. E o que foi o nazismo, por amor de Deus. Porque no sistema de ensino português é uma falência nessa matéria. Mataram a história, mataram a geografia, mataram a filosofia. E depois as pessoas não sabem pensar. Expliquem-lhes o que foi o nazismo e expliquem-lhes o que foi o comunismo. Eu acho que muita gente com 19 anos e 20 anos não sabe o que foram. Se não remotamente ou então simplificações adjetivas. Pronto. Parabéns. Obrigado. Então, passamos aqui para Fernando, se favores, se não se importar de passar. Boa noite, muito obrigado. Chamo-me Fernando. Gostava de ouvir discorrer um pouco sobre aquilo que falou sobre os méritos da globalização e os méritos do Deng Xiaoping. Ou seja, quem é o ovo e quem é a galinha. Sim. Boa. E agora, para sermos um bocadinho menos injustos, eu gosto de uma senhora, já que estão 2 homens aqui, 2 homens a fazer perguntas. Não? Força. Desculpa, não estava a ver. Muito obrigado. Olá, boa noite. O meu nome é Madalena Magalhães Pereira, tenho 18 anos e, antes de mais, queria agradecer a sua presença, Paulo Portas, aqui na Brutéria. Acho que é muito importante manter viva esta vida coletiva e espírito de comunidade ativa. A minha pergunta era sobre as redes sociais e a manipulação de informação. Como temos visto ao longo do tempo, a desinformação tem vindo a corroer o debate político e a minha dúvida era onde é que devemos traçar a linha entre a liberdade de expressão absoluta e a liberdade de expressão absoluta e a verdade dos factos, se devemos defendê-la ao máximo, e onde é que a democracia deve traçar essa linha para não cair em censura. Obrigada. Obrigado, Madalena. Então, Fernando, eu acho que Deng Xiaoping percebeu como é que a China sobreviveria. Não se esqueça que tudo isto acontece quando a União Soviética começa o seu caminho de declínio. Os americanos percebem que a China vai ser uma coisa muito diferente do ponto de vista do declínio da União Soviética, reconhecem a China e tentam com sucesso, na época, noutras circunstâncias, o decoupling da China em relação aos Estados Unidos, em relação à União Soviética, mas objetivamente é uma coisa muito interessante. O pai de Deng Xiaoping foi o autor das zonas económicas especiais. Começaram por ser 3 e depois foram dezenas e dezenas que fizeram a viragem. Eu acho que é muito mais do que uma viragem. O sucesso económico da China nos últimos 40 anos. Ou seja, o regime de mercado não se aplicou diretamente à China completa desde o início. Foi-se aplicando zona por zona, porque aquilo eram zonas económicas especiais que tinham que ser feitas com investidores estrangeiros, onde, agora vejam bem, o valor que isto tinha nos anos 80.
onde a fixação dos preços era feita por critérios de mercado. Hoje em dia, curiosamente, nos Estados Unidos, a fixação de preços é feita pelo governo com tarifas. C'est le monde à l'envers, não é? Quer dizer, e portanto eu estou convencido que o Ocidente equivocou-se sobre o que é que significava a participação da China no comércio internacional, mas Deng Xiaoping não se equivocou sobre o que significava a participação da China no comércio internacional. Significou o enriquecimento da China pela sua parte, a criação de uma classe média. Se vocês forem à China, que tem imensos problemas económicos, há tanto barulho no Ocidente que nem conseguimos ver os problemas económicos. A China tem uma dívida muito maior do que aquela que está escrita, tem o maior declínio de sempre, dos últimos 25 anos, em investimento estrangeiro, porque as pessoas têm medo da interferência do governo, têm um problema de dezenas de milhões de apartamentos que não se vendem, ninguém sabe exatamente quantos, mas têm uma classe média potentíssima, de mais de centenas de milhões de pessoas, cujos pais eram pobres e cujos avós eram muito pobres. Então, isso é inegável. Ou seja, a China nunca prometeu que ia ser o que não foi. O Ocidente acreditou que a China ia ser outra coisa. E agora, como as últimas semanas demonstram e os próximos anos demonstrarão, já não se vence a China como se vencia há 20 anos atrás. Too late. Too little, too late. Embora a maioria dos economistas que eu respeito e admiro dizem que por razões demográficas, curiosamente, a China já não ultrapassará nominalmente a economia dos Estados Unidos. Pensou que ultrapassava, era possível a ultrapassagem. A China já é, se em PIB per capita ajustado por paridade de poder de compra, maior economia que a dos Estados Unidos. Em PIB per capita não é nem será. Os Estados Unidos têm um PIB per capita $70 mil superior ao da China. Mas, em economia, em volume, nominalmente, a China julgou que ia ultrapassar os Estados Unidos. Se calhar já não vai. A China, como eu vos disse há pouco, a China vai ter metade da população que tem hoje no final deste século. E não se esqueçam, para um chinês, não um estrangeiro é um bárbaro. Há um famoso... Vocês sabem como é que se chamava o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China? A China foi o último país grande a criar um Ministério dos Negócios Estrangeiros. Em Portugal é tão antigo como a Fazenda. Ministério dos Negócios Estrangeiros, vocês sabem como é que se chamava o nome do Ministério? É uma delícia. Ministério para os Assuntos do Resto do Mundo. É autocentrado. Pronto. Império do Meio. Isso. E há uma carta de um imperador chinês a um rei inglês que começa O King, O Barbarian. No sentido jurídico de bárbaro. Portanto, estranho ao meu... Sim, meteco. Isso, meteco. Isso mesmo. E depois, queria dizer só, em relação a alguma pergunta que eu achei, uma pergunta à Madalena, que é uma pergunta inquieta, e cheio de... Eu não tenho nenhuma solução ótima. A única coisa que eu sei é que a autorregulação não funciona. Eles fartam-se de mentir. Eu acho que se alguma vez o Zuckerberg e o Elon Musk e o ai, meu Deus, sei, bom, já é tarde. Se alguma vez algum daqueles líderes tecnológicos foi sincero, já não são há muito tempo. Porque de cada vez que há um problema sério, eles mentem. A primeira reação é sempre mentir, é negar. Não é verdade. Não é a voz dela. Não foi um psicólogo virtual. Não sei o quê. É sempre a negação. O Sam Altman, era quem me estava a faltar. É sempre... Eu não acredito na autorregulação, porque há uma vinculação entre o modelo de negócio e a manipulação das consciências. Pronto. O que dá a venda de dados é o ativismo, o vanguardismo, o radicalismo e o extremismo, seja físico, seja moral. Pronto. A heterorregulação é muito difícil não cair rapidamente
numa das maiores tentações humanas, que é proibir. É uma coisa, isto é uma das razões pelas quais eu sou cristão. É por causa da natureza humana, porque a natureza humana, numa parte das pessoas é absolutamente extraordinária, outras não se ensaiam nada para retirar uma liberdade a alguém, ou uma propriedade a alguém, ou uma dignidade a alguém. E chama a vossa atenção, e com isto não quero deixar mais nenhuma tristeza nessa matéria, porque eu só tive melancolia na segunda parte, como sabem, mas não podia esconder. E, aliás, disse ao Padre Manuel, olha que eu estou muito melancólico. Não menti. Mas uma das coisas muito perigosas é que, da tribalização em que nós vivemos, é que o preconceito vence a curiosidade. Não é só a simplificação que vence a complexidade. Muitas vezes eu tenho a sensação que as pessoas cada vez mais só querem ouvir, ver ou ler coisas que confirmem o preconceito que já têm. E isso mata a curiosidade. Eu gosto de ler pessoas que pensam de maneira diferente de mim. Não. E, aliás, não faço nenhuma avaliação cultural pela é outra tribalização que agora está na moda. Não quer cá saber se os pintores são de direita ou de esquerda, quer cá saber se os escritores são de direita ou de esquerda. Quer que sejam bons e que me saibam contar uma história ou que me impressionem esteticamente e que me suscitem uma emoção. Pronto, é isso que eu quero de um artista ou de um... Mas isto está tão tribalizado, e a tribalização significa também que eu abandono uma parte de mim que é curiosa e reforço uma parte de mim que é preconceituosa. Cuidado. Nós temos as duas almas cá dentro, portanto... Mas eu, às vezes, quando ouço certas discussões, eu sou, como disse, cristão, pecador e não julgador. Humilde. Só quero que não incomodem a minha fé. Não imponha mais ninguém. Eu, às vezes, ouço discussões e fico a pensar, mas em que evangelho é que esta gente foi ler isto? Ou não foram à catequese, não. Ou não, ou foram por erro, quer dizer, também pode acontecer. Mas, enfim, mas isto só para dizer, é uma luta connosco próprios, isso acontece com todos. Mas tentem dar uma certa margem à vossa curiosidade e não assentem tudo o que é o vosso raciocínio no vosso preconceito. Já não é um mal como fruto. Já não é mau. Então, a propósito de pensamento estético e de curiosidade, a Catarina, que há bocado trouxe um café, é uma curadora absolutamente extraordinária, também baixo uma exposição que convido todos, quando descerem, a irem visitar uma gruta. Uma filha de um amigo meu. É o mais indisciplinado de todos os conferencistas desta casa. Sou muito indisciplinado. Tenho a dizer, protesto publicamente. Protesto, aceito, reconhecido. Não, e sou distraído. Esqueço-me de tudo em todo lado. Mas, pronto. E não me parece que vai melhorar. Mas, uma coisa muito bonita que eu lhe queria dizer. Há bocado já lhe disse, mas queria partilhar convosco. A filha de uma amiga minha mandou-me uma fotografia de um cartaz da Brutéria colado em Campo de Ourique, que dizia conferência, como é que chama o ciclo? Eu topo. E depois eu lá vi a minha fotografia. Eu fiquei emocionado porque a Brutéria ainda tem brigadas de colagem de cartazes. Isto era o que se fazia há 30 anos ou há 40 anos no Alentejo, pelo PSD e pelo CDS, que a gente ia colar às 4 da manhã, porque sabia que às 8 da manhã já não estavam lá. Não é? Já tinham sido arrancados. Pronto. Mas eu fiquei comovido. Porque esse trabalho de ir colar uns cartazes, nos postes, com grafismo clássico, eu achei encantador, devo dizer. E, portanto, queria lhe dizer isto, acho uma maravilha. Já não via cartazes colados há... É ecologia da atenção. É isso. Essa parte dos cartazes é extraordinária e também fazemos isso com o apoio do Santander, estou aqui a apontar, mas também fazemos uma coisa bestial que gera muita comunidade, que é oferecemos um copo de vinho a toda a gente, não deixem de passar ali ao fundo, a Casa Santos Lima apoia-nos nesse sentido. Foi um gosto.
Podem ter certeza. Deixem-me só dizer, fazer publicidade, porque dia 20, próximo neste ciclo, continua. Desculpe, não vou receber mais perguntas, porque as horas já são ótimas para irmos beber um copo de vinho e conversarmos mais informalmente. Mas gostava de convidar que dia 20 de novembro vamos continuar este ciclo a topos, Poética da Hospitalidade, com a escritora Jaimila Pereira de Almeida, também muito prometedores. E gostava finalmente de voltar ao princípio, agradecer à Catarina, não, estou a brincar, agradecer ao Paulo Portas esta grande alegria de ter estado connosco, este elogio à democracia. Foi como voltar ao São João de Brito. Bravo, muito obrigado a todos.